Bom, só para te apresentar, então, Jonatas, comenta um pouquinho da tua formação e o que tu fez até agora no Correio, e tu tem a experiência também do Alvoradense. Como uma apresentação assim, necessariamente a gente não vai usar tudo, mas é para a gente se situar e depois a gente vai para o roteirinho, tá bom? Perfeito. Então tá, meu nome é Jonatas Costa, sou jornalista formado pela PUC, trabalho no Correio do Povo desde 2010. Eu entrei lá como assistente de conteúdo do site, equivalente a, né, um estagiário, mas aqui no Correio, na época, nós não tínhamos essas vagas de estágio, eram carteira assinada, mas equivalente, assim. E focado na questão do site, enquanto também estudava na PUC. Em 2012, eu acabei, ainda estudante da PUC, decidindo abrir um jornal em Alvorada, um portal de notícias inspirado também na experiência que eu tinha no Correio do Povo, já que eu auxiliava no site do Correio na época, e eu montei esse portal. A ideia era que fosse um portal, mas nasceu como uma edição impressa também e um site de notícias chamado Alvoradense, em 2012. Aí, nesse ano, para eu me dedicar a esse projeto, eu acabei saindo do Correio do Povo em janeiro de 2012, mas logo retornei em dezembro. Então, eu brinco que, para mim, eu estou no Correio desde 2010, uma vez que tirei um sabático ali de alguns 10 meses do Correio e voltei para a redação do Correio. E desde então passei a conciliar os dois projetos. Acabei me formando na PUC. Depois da formação, acabei indo para a diagramação, o setor de diagramação do Correio do Povo, muito porque eu já tinha desde o início assim, um perfil bastante... eu não ficava focado apenas em uma área, eu tentava até por causa da atuação no site do Correio, eu tenho conexão e ligação e proximidade com várias áreas, fotografia, texto, curação, enfim, tu consegue trabalhar de maneira tranquila, assim, inclusive infografia, fotografia para web. Mas na hora que eu me formei, eu tinha a vaga, o Correio tinha uma vaga aberta na diagramação, e aí eu lembro do Telmo, o diretor de redação, falando: olha, tem essa vaga ali, eu quero te permanecer no jornal, então vai para essa vaga e depois a gente vê o que tu faz. Porque tinha o editor de política, queria que eu fosse repórter de política, enfim, tinha várias possibilidades. Eu acabei indo para a diagramação do Correio. Acabei me interessando, me aprofundando nessa parte de diagramação também, e tocando em paralelo o projeto do Alvoradense. Em 2000 aí vieram alguns projetos gráficos no Correio. Eles eram feitos pelo Pedro Dreyer. O primeiro, aí eu fiz a convite do Pedro Dreyer, eu fiz auxiliando o Pedro. Aí no segundo a gente fez, na segunda mudança a gente fez palho a palho, eu e ele, e na terceira vez já fui eu sozinho tocando o projeto. Então o Pedro também foi muito importante nessa minha formação dentro da parte gráfica, ele que mais me incentivou, me deu força. E eu continuei com o Alvoradense, inclusive fiz várias reportagens. Uma delas, eu ganhei um Prêmio Ari, o Prêmio Ari pelo jornal Alvoradense em web reportagem em 2015. E confesso agora que eu não lembro a sucessão se ele foi o primeiro Prêmio Ari ou ganhei algum pelo Correio do Povo. Eu não lembro agora. Eu tenho um pelo Alvoradense e 3 pelo Correio do Povo. Aí vieram os projetos gráficos, vieram aí cada vez mais me incentivando a trabalhar em cima de infografia, que era algo que os jornais, eles têm, né? Todos os grandes jornais têm essas áreas, mas ficou sempre... assim, essa questão entre a redação, o jornalista e a questão do conteúdo, normalmente é um grupo multidisciplinar, um cuida do conteúdo, outro vai... E o Correio, pelo tamanho da redação, não tinha a possibilidade de montar um grupo, então eu acabava meio que tendo que correr atrás e pensar na questão do conteúdo, como apresentá-lo ele e como apurar ele e transformar isso em gráfico e colocar na página. Isso fez com que eu tivesse também uma percepção de um todo, assim, de todo o fluxo de produção, de apuração, de montagem. Isso para mim foi bastante interessante porque me ajudou a moldar assim a minha carreira e impactou assim a cereja do bolo no final do processo foram esses prêmios da Ari que eu acabei ganhando por infografias que eu fiz no Correio do Povo e inclusive por um projeto gráfico, um dos projetos gráficos que eu fiz que também rendeu um reconhecimento da Ari.
Depois eu acabei recebendo o convite do Telmo para criar um setor multimídia no jornal, já que justamente eu tinha essa percepção muito baseada também no que eu tinha na experiência fora do Correio, com o Alvoradense. Então, foto, texto, sempre fui, nunca me especializei em uma área, eu sempre quis ter um domínio do processo como um todo e a visão de todo o processo. E aí o Telmo me convidou para criar esse setor no Correio, que era uma junção de alguns funcionários de alguns setores específicos, e aí era um projeto maior, criar essa editoria, e eu acabei decidindo fechar o Alvoradense para me dedicar exclusivamente ao projeto do Correio do Povo, do multimídia. Aí me tornei coordenador multimídia do Correio em 2018, onde o cargo que eu estou ainda hoje são uma equipe de 7 pessoas que cuida de podcasts, vídeos, infografia, todo tipo. Eu brinco ali que nós somos os facilitadores da redação. Todo tipo de projeto que surge na redação, a gente tem que se envolver e tem que fazer dar certo, auxiliando a redação. Um dos processos também desse setor é fazer com que a gente não seja os únicos fazedores do diferente. Na verdade, nós somos os facilitadores. Os editores e os repórteres das editorias continuam produzindo conteúdos e a gente auxilia eles a ampliar a abordagem do conteúdo. Existia um temor assim de que criando um setor esse seria exclusivo para fazer projetos legais. Projetos legais é aquele setor vai fazer, o resto fica com o resto da redação. Não era isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Oi? Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Claro. A ideia desse nosso projeto é colocar profissionais já com alguma experiência diante de estudantes e profissionais iniciantes no jornalismo. Então, eles têm aquela curiosidade, assim, o que faz um diagramador, entendeu? Então, aquelas perguntas bem básicas, assim, nós temos que começar por isso. E eu sou um estudante de jornalismo nesse momento e gostaria de saber o seguinte: o que é que um profissional que já tem 10 anos de experiência, como tu, pode dizer para um estudante o que faz um diagramador, o que faz um designer, o que faz, no teu caso, um coordenador multimídia da área gráfica? A diagramação, de uma maneira simples de dizer, a gente desenha o conteúdo, seja para a parte impressa, hoje, seja para a parte web. Inclusive, nós temos cada vez mais o design de conteúdos multiplataforma, multiconteúdo. Só que é mais do que simplesmente pensar no desenho, não é simplesmente desenhar aquilo e fazer caber na página. É pensar na hierarquia do conteúdo e facilitar isso, porque é sempre uma negociação. Tu nunca faz isso sozinho, tu precisa do diagramador, ele está ao lado do repórter, está ao lado do editor, da editoria, no caso, mas também do hierárquico dele, e tem que fazer essas visões diferentes e esses desejos diferentes caberem tudo dentro daquele espaço, que pode ser um papel, pode ser uma página na web, pode ser um conteúdo responsivo no celular. O diagramador... Existem diagramadores que também te desenham, mas o diagramador completo é aquele que consegue hierarquizar essas informações e esses desejos, porque para o repórter, todo o conteúdo que ele escreveu é imprescindível, não tem como deixar de caber, tem que entrar tudo. E o editor já pondera, às vezes puxa uma informação que está lá embaixo, vira para cima, vira o texto do avesso, e tu tem que fazer com que todos esses desejos ainda acabam num espaço limitado, porque mesmo para a web, a gente tem assim, mas a web é ilimitado, pode ser o tamanho que quiser. Bom, pode ser o tamanho que quiser, mas hoje a gente tem ferramentas que medem que nem todo mundo lê todo o conteúdo que tu publica. Então, se tu quiser que realmente a pessoa se interaja com aquele conteúdo, que ela leia aquele conteúdo, que aquilo seja apreciado por alguém, tu vai ter que hierarquizar essas informações e fazer elas num tamanho ponderado. Então, mesmo na web, onde existe a questão de, mas a gente pode colocar qual tamanho que a gente quiser, ainda assim é preciso pensar a forma como tu vai colocar aquele conteúdo nesse espaço. Então, acho que o diagramador é mais do que simplesmente fazer caber, desenhar. É também saber negociar esses multi-interesses que tem na volta do conteúdo e pensar o produto, o principal, no caso, apesar de ponderar todas essas variáveis, o principal ainda é o leitor, né? Porque ele está na ponta e tem que lembrar que quem vai ler aquilo não é quem está escrevendo, não é o editor, é o leitor, seja na web, seja no impresso. Então, ele tem que ser o principal objetivo, o principal motivo de fazer todo esse trabalho de desenho. Jurema, contigo. Da forma que tu estás esclarecendo, me leva a crer que a diagramação está na moda, digamos, é o futuro. Quer dizer que os jovens que estão na faculdade, os estudantes, têm chance
de trabalhar o futuro. É isso que poderia me dizer? Pensa assim, Jonas? Eu acho que Qual é a sim, tua avaliação? Eu acho que sim, porque a gente tem essa questão assim de que cada vez mais exige dos estudantes, dos profissionais que estão entrando na carreira, ser multiplataforma, conhecer, saber fazer uma fotografia, fazer um texto, gravar um podcast, editar um vídeo, enfim. Cada vez se exige mais disso. E a gente tem todo um debate que poderia ser feito se isso é correto, não é, é bom, não é, enfim. Mas, independente desse debate, a questão é que isso acontece na prática. É o que está acontecendo, o mercado, seja qualquer tipo de empresa, exige cada vez mais conhecimento de quem entra na profissão. E a diagramação, às vezes, passa por muitos estudantes despercebido, no sentido de que eu vou montar um melhor texto, eu vou fazer o melhor vídeo, eu vou fazer o melhor conteúdo de web e vou entregar na mão de alguém, essa pessoa vai publicar. E tu vai terceirizar o ponto alto do negócio, que é a montagem disso. Então, se hoje se exige que o profissional seja um profissional multiplataforma, que ele saiba todo, tenha um mínimo de domínio sobre as áreas, sobre todas as áreas do jornalismo, a área de diagramação, ela é importante, muito importante nesse sentido, porque ela é o ponto final, é como tu vai entregar esse conteúdo que tu se esforçou tanto para fazer. E alguns estudantes passam pela universidade sem ter essa preocupação de pensar desse desenho, como montar isso, como operacionalizar isso. Claro que a questão do software, eu sempre na hora de contratar um profissional lá no Correio do Povo, eu nunca me preocupo muito se ele conhece o software, se ele sabe usar a ferramenta que a gente usa no Correio do Povo. Porque hoje a gente está usando uma, amanhã a gente vai passar a usar outra, e vai vir outras e outras, e a gente vai estar sempre buscando isso, e isso se aprende na prática. O que eu busco, principalmente num profissional, na hora de contratar ele lá na minha equipe, é o perfil dele, se ele tem essa preocupação com o todo. Tu não precisa dominar todo o conteúdo, não precisa saber todas as áreas, mas tu tem que ter preocupação e sensibilidade para todas as áreas, inclusive a área gráfica, inclusive a área de hierarquização do conteúdo. Porque a diagramação, a gente fala assim, pensa basicamente no desenho, mas como eu estava falando, é hierarquizar a informação, é uma forma de edição também, mas uma edição gráfica. E eu acho que é muito importante os estudantes terem essa noção de que este também é uma área importante a se especializar, talvez não com profundidade, porque a gente não consegue, quando a gente tenta, não existe forma de a gente ser perito em todas as áreas, mas a base, que é essa que a gente cada vez mais se exige que seja cada vez maior, essa base, que a gente tenha conhecimentos sobre várias áreas, essa área de diagramação ela é muito importante justamente porque é o ponto final, como tu vai entregar teu conteúdo, né? Então, eu vejo sim como algo muito, muito importante nessa formação do pessoal que tá chegando no jornalismo agora. Excelente, Jonatas. Bom dia, eu posso fazer uma pergunta? Saudar a chegada do Pedro Dreyer na nossa sala aí. Só um pouquinho. Isso que eu queria dizer. O Jonatas começou a falar e eu ia até brincar com o Pedro. Já que o Pedro foi citado, o Pedro tinha direito a falar. Só um oizinho aí, Pedro. Tudo bem? Eu tenho direito a... Tudo bom, gente? Tudo bom, Luiz Adolfo? Tudo bom? Nilson, tudo bom, Jurema? A Luísa... A Luísa é aluna a Luísa é aluna da SPM, que está colaborando conosco nesse projeto da Ari. Que bom, que bom. Já que eu fui mencionado, né, eu tenho direito à réplica. Jonatas, hoje nós somos colegas, né? Tu com todos os teus cabelos pretos, eu com todos os meus cabelos brancos. Eu lembro quando tu chegou na redação e tu foi, acredito, trabalhar como estagiário no online do Correio do Povo, mais ou menos. Era isso, né? Sim. E logo eu que vim da máquina de escrever, do barulho da máquina de escrever, do desenho em papel das páginas, do fotolito, da rotativa, da impressão. Eu e tu temos sim histórias tão diferentes, mas ao mesmo tempo, quando tu chegou na redação, tu já te diferenciava. Tu já era um aluno que te diferenciava dos demais. Eu te pergunto, esta preparação, como tu fez esta preparação nos bancos escolares, esse gosto pelo jornalismo, e como tu fez essa preparação na faculdade para chegar assim tão pronto? Porque tu estava no online e eu já olhava, vou trazer esse menino para a diagramação, porque ele já tinha todo um conhecimento, né?
E tu já estava de um lado e nós da diagramação já estava te namorando ali, vamos roubar ele para nós, né? Então, como tu fez essa preparação para chegar assim tão pronto pro Correio do Povo? Eu acho que o que é mais importante nesse processo, e eu já falei algumas vezes para algumas pessoas quando eu entrevistei lá no Correio, que é a gente aprender a ouvir e a observar os outros. O Correio do Povo é uma redação diferente nesse aspecto, porque ela contribui, assim, ela é formada por diferentes gerações, né? Eu brinquei esses dias na redação, conversando com um colega, com o Alfredo Poças, eu descobri que ele entrou no Correio do Povo um dia antes de eu nascer. Eu nasci no dia 13 de setembro de 90 e ele entrou no Correio do Povo para trabalhar como jornalista no dia 12 de setembro de 1990. Então, imagina, são gerações muito diferentes. E é um exemplo dos tantos outros que tem. E é isso que essa troca que eu acho que ela é importantíssima, porque eu posso dominar software, eu posso ter noção do que está vindo pela frente, mas a base continua sendo a mesma. E aprender com quem já trilhou esse caminho, isso é muito importante, saber observar isso, seja para o bem, seja para o mal. Eu tive chefes, tive colegas de trabalho que em outras áreas, em outras experiências, como eu estudei em Santa Catarina também, que não necessariamente eram exemplos positivos para mim, mas mesmo os erros deles eram para mim exemplos de coisas que eu não queria fazer, que eu não queria ser. E isso na faculdade também, com os professores, com as experiências que eles trocavam. Então, eu acho que isso é algo que tem que vir da pessoa, não pode ser, não consegue forçar esse tipo de desejo de aprender. E isso eu acho que é uma coisa que não vem do... é por isso que eu estava falando sobre os softwares, por exemplo. Saber, conhecer o software não é o principal, porque às vezes a gente fica na faculdade pensando em pacote Adobe, sei lá o que lá, mas tem jornais que no Correio do Povo não edita com pacote Adobe, edita com Hermes, que é um programa exclusivo, específico, só o Correio e o Estadão tem, e daqui a pouquinho vão deixar de ter, vão ter outro. Então por que tu vai especializar num programa que daqui a pouquinho vai ter uma nova atualização e vai mudar de ponta cabeça? O importante, eu acho que é essa busca por aprender com quem já fez. Eu acho que essa aprender pelo exemplo é muito importante. Não necessariamente aprender assim, porque eu não faço, aprendi muito com o Pedro, mas o meu trabalho gráfico, enfim, é muito diferente do Pedro. Não é isso, não é copiar, é aprender com os profissionais que estão na redação, com os profissionais que já pegaram. Por isso que eu falei da Jurema, enfim, todas as histórias que eu ouço no Correio do Povo. E a própria Ari, por exemplo, está aqui agora conversando com vocês. Eu acho que essas trocas, que elas são muito importantes para quem está entrando. Eu sempre falo assim, crie uma rede de contatos, crie uma rede para vocês saberem quem está em que jornal, e não é para puxar saco, para pedir emprego, não, é para conhecer esses profissionais, para ver como é que eles trabalham, para ver os pontos fortes deles, analisar quem está. Eu sou do Correio, mas estou lendo o pessoal que está na RBS, estou lendo o pessoal que está na SBT, no Jornal do Comércio. Eu quero ver o que eles estão fazendo, quem são eles, porque a gente nunca sabe o dia depois de amanhã, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar, como eu considero algo muito importante na formação, acho que de qualquer profissional, mas a gente está falando aqui do jornalista, então acho que essa questão ela é bem ponderante. Então, a nossa futura jornalista aí entra agora e pergunta o que ela tenha dúvida. Perguntar então para o Jonatas, que ele falou essa questão da diagramação. A diagramação é muito uma área do design, né? Até eu já ouvi muitos jornalistas quando fala diagramação, design fica meio... Eu tenho formação em publicidade, então é um assunto que até eu consigo entender melhor. Aí eu queria te perguntar, tu como quando começou na diagramação, tu acha que é necessário ter algum curso de design, publicidade, enfim, como é que tu adquiriu essa noção de diagramação? Olha, todo tipo de conhecimento, curso, especialização, ele sempre vai agregar, isso é fato. Nunca eu vou dizer que isso é indispensável. Não, tudo que tu conseguisse aprofundar, ter diferencial é ótimo. Conhecimento é ótimo. No meu caso, eu acabei... as circunstâncias da redação me levaram para essa área. No site existiam várias possibilidades de eu fazer ali. Eu comecei a fazer infográficos para o site, porque eu não tinha no Correio. Mas se tivesse alguém fazendo, talvez eu não tivesse parado para fazer isso, tivesse feito outra coisa. Então foi assim, circunstâncias da vida que me levaram para isso. Era uma coisa que ninguém estava fazendo e às vezes precisava, e eu comecei a mexer aqui, mexer ali, lá. Teve coisas que eu até fiz um Paint, para te ter uma noção. Até começar a ir mexendo com uma coisa, mexendo com outra, até chegar no Illustrator e começar a trabalhar com ele. Então,
assim, se tu acha, é prescindível que quem quer trabalhar com essa área tem que procurar um curso, bom, se tu já está decidido que quer fazer essa área, então vai te aprofundar, vai procurar um curso de especialização. Agora, para quem, eu acho que assim, que é aquela questão que a Jurema tinha perguntado, se tu quer se sentir preparado, porque eu acho que hoje os estudantes temem isso, bom, vou sair para o mercado agora, me formei e estou no mundo sem saber agora para onde eu vou. Primeiro, quem está na faculdade, o momento é de aproveitar as oportunidades, não negar trabalho, não negar a oportunidade, porque assim, eu falo para os estudantes de jornalismo, pelo menos, passem por uma redação, nem que seja por pouco tempo, nem que seja para te decidir que não quer redação, porque jornalismo também não é só redação, assim como também não é assessoria, existem outras 500 formas hoje do jornalista se colocar no mercado. Mas passem por uma redação para entender o que é o jornalismo raiz, aquele assim de onde nasceu a nossa profissão, para daí decidir se é isso que quer fazer ou não. Porque essas trocas de experiências, de falar com outras pessoas, ver um processo todo, receber o feedback do leitor, independente do tipo de redação, porque eu não estou falando só de redação de impresso, redação de site, existem outros tipos de redações também, mas essa experiência ela é muito importante e na faculdade a gente tem a oportunidade de aproveitar. Eu aproveitei assim, eu nunca disse não para uma vaga. Aparecia uma vaga, vamos lá, vou fazer. Não interessa, mesmo que depois 3 meses depois eu troquei, mas eu passei por aquilo ali me deixou algo na minha carreira, né? Alguma marca, positiva ou negativa, ela deixou alguma marca. Acho que isso é mais importante do que pensar em, bom, sou obrigada a fazer tal curso. Olha, se tem essa oportunidade de fazer, faz. Mas o mais importante é estar aberto para as oportunidades, e não te deixar muito fechado também. Uma coisa é tu entrar na faculdade. Sim, eu arrisco dizer que só 80% dos estudantes que entram, não sei hoje, mas 10 anos atrás com certeza, 80% dos estudantes que entravam em jornalismo no primeiro semestre queriam ser jornalista de TV. E ainda uma parcela queria apresentar o Jornal Nacional. Era isso. Mas, e é natural que seja assim, entendeu? Que tenha esse... Mas não é natural que tu saia da faculdade com esse pensamento. Não por questão de tele, mas é assim... Tu tem que ser transformado na universidade. O ambiente acadêmico é um ambiente de transformação. Tu precisa necessariamente ser transformado. Tu precisa sair de uma forma diferente que entrou. Quem entrou da mesma forma que saiu, com certeza hoje, dos meus colegas, pelo menos que eu vejo, não estão no jornalismo. Porque não entenderam essa... E não é uma questão assim, de fracasso, não, mas é simplesmente não entenderam como é que funciona a coisa, sabe? Então, tu pode até sair e definir que quer ser um jornalista de TV, mas tu precisa passar por outras experiências e ver esse mundo que tem na volta. Acho que isso é importante, estar aberto às oportunidades que surgem, porque o ambiente acadêmico te dá muitas oportunidades, muitas. E tu tem que estar aberto a elas, aproveitar as oportunidades, e aí uma dose de sorte talvez também entre no caso, porque eu também tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa, e isso às vezes eu já vi gente muito boa que simplesmente parece que as coisas não funcionam, não sei dizer, isso eu não sei explicar, mas uma dose de sorte aí também vai ser ponderante, mas não é o principal, não é aquilo que vai determinar, entendeu? Seria ótimo, mas, por favor. Desculpe te interromper, mas é que o nosso presidente está me orientando lá para a gente voltar para o nosso roteiro aqui. Mas achei excelente essas tuas respostas aí. Para estudante de jornalismo, uma orientação maravilhosa. Mas voltando para o nosso roteiro aqui, logo em seguida eu passo para a Jurema, o que te gratifica na tua profissão? O que te dá mais gratificação hoje fazendo o que tu faz? E o que te dá algum desconforto como jornalista e como nessa tua atividade? Eu acho que eu consigo responder as duas perguntas com uma resposta, com uma mesma situação. O retorno de público, da audiência, seja como ela for, ela é, ao mesmo tempo, muito gratificante, pode colocar para cima e ser o que te move, da mesma forma te incomodar de uma forma que te realmente não consegue avançar. E eu vou exemplificar. No Alvoradense já aconteceu isso, no Correio do Povo também, de a gente receber um retorno de uma coisa que tu fez e que isso impactou a vida da pessoa. No Alvoradense, com a cobertura, esse prêmio que eu ganhei dali pelo Alvoradense, que foi uma matéria que a gente fez sobre uma tragédia histórica que aconteceu na cidade, um alagamento cedido de um desabastecimento de água durante uma semana. A cidade virou um caos. Alvorada tem 230 mil habitantes e virou de ponta cabeça durante uma semana, assim. E a gente se aprofundou muito nessa cobertura
E uma coisa que eu sempre lembro é que lá pela quarta, quinta-feira, assim, no meio da semana, o caos já estava instalado na cidade, não tinha água em nenhuma região da cidade durante, já faziam 5 dias, e assim, é inconcebível tu conseguir imaginar isso hoje, tu imaginar que a gente fica sem água algumas horas, e isso já nos impacta, tu imaginar que fica 5 dias sem água e não é tua casa, é a cidade inteira, tu não tem como pedir pro vizinho, a cidade inteira 5 dias sem água, ficou 7 no total, mas eu lembro que nesse dia estavam tentando fazer uma entrega de água pelo caminhão-pipa da Corsã em alguns pontos específicos da cidade e esse roteiro não funcionava. Ele chegava num ponto, tinha muita gente, o caminhão não conseguia seguir o roteiro. No primeiro ponto, ele já desabastecia. E uma leitora ligou pro telefone do jornal querendo saber por que o caminhão-pipa não tinha passado lá ainda e já era quarta-feira e não tinha chegado nada de água lá. E naquele tumulto, assim, tu imagina que tem um monte de problema na cidade. O caminhão-pipa não ter passado na rua dela era um dos milhares de problemas que a gente estava fazendo. E eu fui bem ríspido na resposta, assim, senhora, eu não sei, o roteiro está divulgado no site e é isso, não estão cumprindo, a gente tem feito matéria sobre isso. Mas eu fiz, assim, meio que já para cortando, porque tinha outras coisas para fazer. E aí, nisso, ficou um silêncio na ligação, ela não me respondeu e eu vi um choro de uma criança. E aí ela complementou falando que ela precisava da água para o filho dela. Aí eu entendi que aquela ligação não era uma ligação de alguém que queria resolver um problema pessoal, era quase um pedido de socorro de alguém que talvez já tenha ligado para todo mundo, não tenha conseguido ninguém que lhe desse atenção. Aí eu dei por conta de que ali era o jornalismo, para isso que serve o jornalismo, né? Para a gente conseguir dar voz a essas pessoas que não conseguiam naquele momento. Mesmo toda a cidade tendo tantos problemas tão sérios, a gente tinha um problema daquela senhora e eu me dediquei a resolver aquele problema, como tantos outros que a gente tentou fazer depois. Então, assim, esses retornos, quando a gente escreve alguma coisa, até a gente erra no Correio do Povo, eu erro alguma coisa e recebo uma ligação ou um e-mail de um leitor, isso para mim é gratificante, mesmo quando ele reclama, porque assim, estamos lendo, estamos vendo, a gente muda a vida das pessoas, a gente impacta a vida das pessoas a ponto de elas terem que parar o que estão fazendo para entrar em contato com a gente. Isso para mim é muito gratificante. Agora, da mesma forma, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, onde todo mundo acha que é juiz, eu sinto muito receio e fico muito preocupado com a segurança dos profissionais de jornalismo, além da segurança física, a segurança psicológica também, de quem está muito exposto. Porque hoje, qualquer coisa que eu possa fazer, tendo ou não culpa, pode ser o estopim para uma crise que pode até me derrubar, acabar com a minha carreira, acabar com a minha sanidade mental, enfim, sabe? Isso me preocupa muito, o momento que a gente vive hoje de ataque ao jornalismo e principalmente aos jornalistas. Acho que isso é o que no momento mais me dá desconforto e me deixa com medo de que, porque não necessariamente isso pode ser ocorrer a partir de um erro meu, pode ser por um acerto meu. E isso pode desencadear essa série de ataques. Então, isso me deixa muito receoso, porque parece que qualquer um é uma roleta russa e qualquer um pode, a qualquer momento, ser atingido por isso. Irema. Jonatas, mas eu faria a mesma coisa, pelo que eu estou notando, se tu tivesse que seguir uma profissão, tu sei novamente o que tu estás fazendo. Esse é o teu caminho. Porque tu vê, ao mesmo e o sucesso que teve esse jornal, eu me lembro assim, nós recebíamos esse jornal e era incrível que ele era disputado. Tu criou um produto que era bonito, além de tudo. Então, o que tu seguiria essa é a tua profissão, mesmo com esse medo, esse risco de acertar ou errar e o risco para o jornalista, é a profissão que tu está fazendo, é a tua vida. Ou quem Com sabe certeza. tu até já está pensando em outra coisa, artista? Não, com certeza, eu não teria, eu lembro, assim, quando as pessoas falam sobre a profissão, eu tenho um filho agora de 7 anos, e às vezes vira e mexe, já pensou em fazer, o que vai querer fazer da vida, enfim, eu lembro desde criança, eu nunca tive outra resposta que não fosse jornalismo, desde criança. Eu montei um jornal na escola, eu nem sabia, para te ter uma noção, voltando um pouquinho para a diagramação, eu nem sabia que isso era os primórdios da diagramação, mas na escola eu queria montar um jornal, eu estava na 8ª série e resolvi imprimir as notícias, eu escrevia no Word, imprimi em folha A4,
comprei uma folha A3 na papelaria e cortei ela, fechei ela no meio para ela ficar dobrada como um jornal e recortei as manchetes e os textos em A4 e colei na folha 3, montando a página. Depois que ela estava montada, que estava toda colada, eu levei na papelaria e pedi para tirar xerox em folha 3. Então, eu fazia um jornal que, na verdade, é os primórdios da diagramação. É tu cortar, fazer caber, fazer a chapa, colocar na impressora e mandar a rotativa imprimir. Era basicamente isso. Eu não sabia que eu estava fazendo como exatamente se fazia jornal, mas era o que eu tive ideia na hora, os recursos que eu tinha. Então, e eu vendi esse jornal por R$1 na escola. Só com notícias da escola. E eu acho que eu fiz umas 3, 4 edições. Eu devo ter guardado esse jornal lá na minha mãe, porque eu tenho onde tem mais espaço, algumas coisas. Eu tenho esse jornal guardado. E, enfim, eu sempre, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu lembro de um terceirão, que na época que tu faz aqueles testes vocacionais para ver o que tu quer fazer, eu não fiz nenhum, porque simplesmente eu sei o que eu quero fazer, eu quero ir para o jornalismo. Agora, o que eu vou fazer lá dentro, já não sei. Pensava em TL, pensava em outras várias coisas, mas eu sabia que eu queria ir para o jornalismo, porque eu não me vejo, nunca me vi, não me vejo hoje fazendo outra coisa. Acho que está envolvido nesse processo dos acontecimentos, assim, o que me deixa mais, porque também tem assim, qual é o teu sonho de jornalista? Tem gente que quer cobrir uma guerra, tem gente que quer fazer um livro-reportagem. Também já tenho uma resposta pronta para isso há muito tempo, que eu gosto de hard news. Então, assim, eu adoraria estar no Haiti, no terremoto, e lá na Indonésia, no tsunami, e sabe, esses desastres naturais, esses grandes eventos, eu adoraria estar, eu gosto de estar no front, sabe? Apesar de a minha carreira ter me levado mais para a edição. Posso fazer um acréscimo? Tá, tu já vai falar só um pouquinho, Pedro. Deixa eu só explicar que a Tamara, nossa colega Dari, também entrou na sala agora, está nos acompanhando, tá? Agora o Pedro pode fazer o acréscimo. Oi, Tamara. Jonatas, na tua apresentação, por modéstia, faltou dizer que, sendo coordenador multimídia hoje, tu é um dos coordenadores da redação do Correio do Povo. A redação toda do Correio do Povo hoje passa por poucas pessoas. E o Jonatas é um dos líderes da redação do Correio do Povo. E também, agora voltando ao passado, o que tu fizeste, além de diagramação, é uma outra profissão que já não existe mais, que é montador de página. Isso o Luiz Adolfo vai se lembrar. A gente recortava todos os textos e colava na página que depois ia para o fotolito. É isso por enquanto. Não, exato, eu achei engraçado depois que eu voltei, quando eu fui para a redação, lá pelas tantas, em algum momento eu tive aquele déjà vu, senti lembrado do que eu tinha feito na escola, e aí caiu na ficha do que eu tinha feito anos atrás, e que era um recorte do que eu viria fazer mais à frente, sabe? Isso para mim, por isso que eu guardo esse jornal com carinho, porque ele é uma demonstração de que, de fato, eu sempre quis ser isso, sabe? E a Jurema comentou do Alvoradense, esse retorno que eu tive do Alvoradense, também eu fiquei anos trabalhando no Correio e no Alvoradense, depois decidi fechar, o jornal acabou, eu parei a edição impressa, a edição de hard news, fiz algumas edições impressas e agora esse ano ele acabei negociando ele, vendi ele, voltou a funcionar, mas não é mais meu, ele é de um outro proprietário, mas ter vendido ele também 2 anos depois de eu ter encerrado a forma como eu trabalhava e trabalhando só apenas algumas edições, e ele ter tido o interesse da marca, assim, porque eu consegui criar uma marca do zero e fazer com que ela fosse referência na cidade, que ela ganhasse um prêmio ali, que ela ganhasse um prêmio de reconhecimento na cidade e que tivesse repercussão fora da cidade, porque eu acho que o principal para o jornalismo é isso, essa repercussão não por meros dados de audiência, mas porque é isso que eu falei, tu precisa impactar a vida das pessoas de alguma forma, seja a forma como tu trabalha o jornalismo, em podcast, em vídeo, em texto, em áudio, enfim, tu precisa gerar impacto, porque ninguém escreve, ninguém produz para não ser lido, para não ser consumido. E eu consegui isso com o Alvoradense, criando ali do zero. Correio do Povo é um outro exemplo, um exemplo completamente oposto, no sentido de que tem mais de 100 anos de história, e eu consegui entrar dentro desse processo, num jornal que tem centenário, e ganhar espaço e impactar a história dele
a partir de então. Isso para mim também é reconfortante ver assim que hoje, agora, por exemplo, estou escrevendo uma matéria para a semana que vem, porque mesmo daí com coordenação multimídia, eu ainda acabo, às vezes, quando eu consigo um tempo, eu acabo pedindo espaço para escrever matéria. Eu fiz um ano passado no final do ano passado, que eu devo colocar no Arice no próximo ano, sobre a economia na Amazônia. Eu fui para a Amazônia, enfim, ficou um material bastante legal. E agora estou montando uma matéria sobre, que vai sair mais domingo, semana que vem, sobre uma explosão da Fulgor em Porto Alegre em 71, porque a gente teve essa explosão no Líbano, e aí lembraram dessa história de que Porto Alegre também teve uma grande explosão. E aí estou pesquisando os jornais dos anos 70 no Correio. E aí tu voltar a olhar para trás e ver toda a história que o Correio já teve, e falar com as pessoas e ver como a ligação que elas têm com o jornal, e eu poder entrar agora no Correio e montar o projeto gráfico dele, porque hoje o jornal impresso do Correio, ele a marca eu tenho a minha mão, porque eu desenhei esse jornal, ele tem algumas adaptações, mas o Mais Domingo eu desenhei do zero, sabe? Então ver que em algum, talvez mais na frente, alguém quando for pesquisar os anos 2020, voltar e ver um projeto que eu fiz, isso para mim valeu a pena. Tem muito para fazer ainda, mas até agora já valeu muito a pena. Jonatas, só por curiosidade, para te saber, acabou de entrar na nossa sala o Flávio Dutra também, tá, nosso companheiro, e todas as pessoas que estão nessa sala aqui, com exceção da Luísa, já passaram pelo Correio do Povo, pela Caldas Júnior. Então, assim, todos nós, o Luiz Adolfo trabalhou, eu trabalhei, a Jurema trabalhou, a Tamara trabalhou até pouco tempo, o Pedro ainda trabalha e tudo. Tá? Então, só a Luísa que não esteve no Correio na Caldas. O Luiz Adolfo entra agora com a pergunta. Jonathan. Posso falar antes de ti um pouquinho, Luiz Adolfo? Eu quero lembrar que nesta pequena sala de reunião, nós temos o Luiz Adolfo, que fez o projeto gráfico do Correio do Povo, que ficou, acredito, por mais de 20 anos no ar. Depois eu fiz o primeiro projeto gráfico que substituiu o projeto gráfico do Luiz Adolfo. Depois eu fiz projetos em conjunto com o Jonatas. E agora o Jonatas faz os projetos. Então, nesta pequena sala de reunião, nós temos os 3 projetistas gráficos da recente história do Correio do Povo. Flávio Dutra, isso é uma dinastia, Flávio Dutra. É verdade. Hein? Quase nepotismo. É o primeiro, o segundo e o terceiro. Hein? Posso perguntar, hein? Pode, vai, entra. Eu não sei, eu entrei agora porque não me deixaram entrar no bar lá, tá? Entra de gaiato aí, entra de gaiato no navio. Então, o que eu vou perguntar, eu não sei se já não perguntaram, mas em todos os casos eu vou adiante, tá? Hoje os formatos de diagramação, a maioria deles já vem prontos, já são pacotes prontos e tal. Tem espaço para criatividade nisso aí? Eu vi que o Jonas falou há pouco da questão de se sentir autor, tá? Da questão autoral. Tá? Como é que é essa questão? Tem esses novos processos digitais, deixa quase tudo prontinho, arrumadinho e tal, mas daqui a pouco aparece uma sacada, uma coisa. Como é que funciona essa questão de ser autor em termos gráficos do jornal, além do processo já conhecido que já está esquematizado? Tem, assim, atualmente a gente tem cada vez mais, assim, pré-formatos, né, e tanto regras quanto coisas já pré-prontas mesmo para te montar, mas tem 2 coisas aí. Uma é que tem 2 coisas que eu vejo importante nisso. Uma é o fato de que, no caso do Correio, por exemplo, que é um jornal, o jornal diário, pelo menos, é um jornal de notas, dificilmente existe, mas o padrão não é uma matéria por página, é uma página com várias matérias. Então, fazer caber isso e ficar bom, ficar visivelmente bom, ele tem, às vezes, dá mais trabalho do que tu fazer. Porque quando tem uma página limpa e uma matéria especial para colocar, bom, te diverte ali, tu abre um fotão, tu coloca, tu faz, daí é o céu. Agora, tu tem uma página com 2 anúncios, tu tem que colocar abre, 3 retrancas, 2 fotos, uma fotolag, 2 direto ao ponto, e fazer com que isso ainda fique interessante, aí eu começo a... Então, por mais que seja pré-pronto, algumas coisas ainda demandam esforço e criatividade para conseguir resolver o problema. Mas é mais que isso também, porque ainda no Correio do Povo, o Correio me permite fazer isso, assim, esse desafio de, mesmo na edição diária, onde é uma edição que tem matérias menores, ter a oportunidade de fazer desenhos diferentes a partir dessa percepção de que tu tá com o poder na mão, entendeu? Tu tá na página em branco na tua frente,
tem um conteúdo que o editor, o diagramador, o repórter, enfim, definiram que vai entrar ali, e tu tem a possibilidade de fazer com que isso fique mais agradável. Então, assim, eu tenho agora, na função da pandemia, a gente está com 90%, 95% da redação em home office, pouquíssimos profissionais na redação, entre eles eu, o Pedro, mais uma diagramadora e mais 2 editores, e o resto, o Eugênio, o Telmo, o resto todo mundo em home. E aí eu acabei assumindo algumas tarefas a mais, porque esse pessoal que está na redação acabou sendo, né, tá na linha de frente desse fechamento. E eu comecei a desenhar mais as páginas de geral, mas não só desenhar, como também, junto com a Lúcia Men, definir esse baixamento, como é que vai ser esse conteúdo ali, definir as pautas, enfim. E fazer caber isso, desenhar isso, eu sempre tento, por exemplo, eu nas páginas de geral, agora desde que começou a pandemia, eu não uso material pronto, pré-pronto, assim, eu sempre abro, imaginando, primeiro eu perco uma hora e meia, lendo as matérias, lendo o conteúdo que a gente tem e separando ele, vendo o que é mais importante para depois ir desenhar. Porque o desenho vai ser um resultado desse meu trabalho de hierarquização. E aí desenhar ele da melhor maneira possível. Então, assim, tem espaços para pré-pronto? Tem. É ruim? Não necessariamente, porque a gente tem muita coisa para fazer, as redações estão cada vez menores e continuam com um monte de trabalho. Então, não tem como fazer uma grande matéria gráfica, uma página, todas as páginas seriam a tua principal página da vida, né? Então, muitas páginas tu vai ter que fazer no padrão, mas poder sair desse espaço, desse padrão e desenhar algo diferente, como é o caso do Mais Domingo, mas mesmo no dia a dia, para a web também, isso é muito importante e é prazeroso, e eu acho que é o que diferencia o profissional também, né? Porque um profissional bom pode fazer o clichê porque a pedido de alguém, mas um profissional que só faz clichê não vai conseguir fazer um material bom se for solicitado por outra pessoa. Então, eu acho que tem que ter essa noção, assim, essa disponibilidade para criar. Jonathan, eu queria que a Tamara, nossa colega, perguntasse, eu não sei se ela está na sala ainda, porque agora saiu a coisa dela, mas enquanto isso eu te pergunto... a Tamara está aí, então, entrou. Tamara, está aberto para ti. Eu ia fazer a minha pergunta clássica. E as mulheres de diagramação, no planejamento gráfico, lá no Correio tinha algumas meninas, né? Ideia, provavelmente, não me lembro se ficaram... Tem, né? As gurias, Tem, sim. Né? São 4 diagramadores, 2 homens e 2 mulheres. É muito difícil. Oi? São 4 diagramadores, 2 homens e 2 mulheres, tá? Palha a palha. As mulheres têm mais sensibilidade para a diagramação? Eu acho... Tá ruim meu som. Eu vou tentar de novo. Flávio, faz a tua pergunta, depois eu volto. Vou tentar botar no computador. Eu queria te ajudar. Se as mulheres têm mais sensibilidade que os homens para a diagramação? Olha, eu já falei algumas vezes isso. Eu estive tirando o Telmo agora, que é o meu chefe. Os outros trabalhos todos que eu tive sempre foram, ou quase sempre foram, chefes mulheres. Eu sempre tenho no meu setor de multimídia, eu tenho hoje, são 7 pessoas, são 3 homens e 4 mulheres. 4 mulheres, isso. Então, eu gosto de trabalhar com mulheres, sempre gostei, porque as chefes, eu lembro, a minha primeira chefe, uma chefe mulher, eu aprendi muito com ela, porque eu acho que as mulheres, não é questão de sensibilidade, mas é competência mesmo, assim, eu vejo que com as mulheres eu consigo, como é que eu vou dizer assim, uma troca de conhecimento, porque talvez... por tudo ser mais difícil para as mulheres, obviamente, não seja no jornalismo, seja no ambiente de trabalho como um todo, as mulheres eu acho que dão mais valor às oportunidades que elas têm. E eu tinha falado sobre isso, sobre dar valor às oportunidades, sobre aproveitar, e eu vejo essa troca com as mulheres funciona muito, porque eu acho que elas, seja minhas chefes ou sejam minhas subordinadas, elas dão muito valor ao que elas têm, e eu gosto de estar perto dessas pessoas, sabe? Alguns homens
não são todos, obviamente, mas alguns, por ser mais fácil às vezes para a gente, por vários motivos, nem todo mundo dá valor ao que tem e reconhece, né, onde está e por que está, enfim. Eu acho que essa questão feminina não é questão de sensibilidade, mas é de saber estar perto de alguém que dá valor ao que tem, sabe? Eu gosto disso e eu vejo muito isso nas mulheres que estão na minha volta profissionalmente. Jurema. Eu estava vendo o celular até, nesse momento. Jonatas, me diz uma coisa. A tua ida para essa área aconteceu pelo que tu me falaste ao natural. Mas tu gosta muito da reportagem. Não tem assim uma vontade maior, tanto é que tu está sempre preparando alguma coisa, né? Eu me lembro dos gráficos, quando tu criou os gráficos, nós vivíamos em cima de eu tenho uma matéria que rende gráfico, coisa e tal, e cabe a ti definir ainda, tu que definia, não, calma aí, vamos ver. A pessoa que está nesse ponto que tu estás ali quase chefiando a ação, é uma pessoa muito demandada, mas hoje, com home office, como é que fica? O pessoal em casa e tu ali, como é que é trabalhar dessa forma? Olha, hoje assim, a gente conseguiu a gente criou um processo no Correio agora, em função da pandemia, para o home office, que funcionou muito bem. Tanto que o Correio depois, mesmo todo mundo foi para o home office e algumas redações trouxeram o pessoal para casa, de casa para a redação. Né? Não, ninguém voltou 100%, mas vários trouxeram um grande contingente de pessoas de volta para a redação. O Correio não trouxe e não tem pretensão de trazer tão cedo as pessoas de volta para a redação. Claro que não quer dizer que a gente acha que tem como continuar assim pro resto da vida, não tem, a gente sente falta da redação, precisa da redação ali, mas em função da pandemia a gente consegue ainda manter o home office, porque a gente conseguiu criar um sistema que funciona. E eu acho que a gente conseguiu criar um sistema que funciona muito também pelas mudanças que a gente está fazendo no Correio do Povo há algum tempo. E não são mudanças estruturais, não são mudanças... teve umas mudanças de fluxo de trabalho, mas também não é isso. As mudanças que eu acho mais importante na redação do Correio são mudanças de comportamento, assim, a gente conseguiu introduzir por um tempo, a gente sentia que a redação do Correio do Povo, por vários motivos, as pessoas sentiam que estava cada um na sua editoria, na sua ilha, trabalhando, e seja por vários processos que aconteceram em 2017, 2016, 17, 18, a redação se obrigou a se unir de uma forma melhor, que fossem acima das editorias, da divisão editorial, da divisão de cargos. A gente precisou estar mais ao lado um do outro, e a redação, e acho que isso impactou muito nesse processo, nessa nova redação que existe hoje. É uma redação que é muito mais compreensiva consigo mesma, né? E participativa no sentido de assim, sempre existiu isso na redação do Correio do Povo, uma redação que as pessoas são pessoas que gostam uma das outras, gostam dos colegas, se apoiam, isso sempre teve. Mas eu tô falando editorialmente também, sabe? Essa união dá para ver que realmente saiu do papel, saiu do nosso desejo e foi para a prática. Então, o home office auxiliou, é um resultado disso, porque as pessoas hoje elas conseguem conversar melhor. Os recados funcionam. Imagina, a gente ano passado a gente nunca imaginaria que faria reunião de pauta virtual todos os dias, às 3 da tarde, como a gente faz hoje. Com todo mundo participando, todos os editores, não tem nenhum editor que não participe da reunião digital. E imaginar isso há 2 anos atrás era impensável. Imaginar, não, é editor que nem vai... Não existe isso. Esse negócio de, mas ninguém... Beltrano não faz, Beltrano não tem como. Não, todo mundo fez. Desde o estagiário que entrou agora, ao editor que está há décadas lá dentro. Todo mundo se predispôs a aprender de novo, porque era algo novo que ninguém estava esperando. Então... Jonatas, desculpe te interromper, porque o nosso tempo já está quase indo, então eu queria ainda que a Luísa, que é a nossa jovem aí da turma, fizesse mais uma pergunta e depois o Luiz Adolfo vai fazer o Pedro, se quiser, os 2 convidados especiais aí, a Luísa e o Pedro, que vieram colaborar com a gente, e aí depois eu encerro, tá, Luísa? Tá. Luísa, tu queres fazer primeiro ou posso fazer, Luísa? Não, posso ir. Te importa? Não, perfeitamente. Tenha vontade.
Então tá, vou fazer aqui para ele em relação a essa coisa de tu trabalhar no setor multimídia. Eu já ouvi de vários jornalistas, não só, vários profissionais, não só jornalistas, que eles deixam de trabalhar com vídeos, enfim, fotos, porque é muito custoso, né? Que demanda tempo, demanda mais produção. Mas a tua reportagem, né, das enchentes teve tudo isso, teve foto, teve vídeo. Eu queria saber, essa coisa de ser muito custoso é fato ou é desculpa, né, nos dias de hoje? E Olha, como é que foi fazer essa reportagem das enchentes também? Custoso, tu diz trabalhoso. Trabalhoso, tu diz? Esse é o custoso, é isso? Em todo, trabalhoso e também questão de dinheiro, acho que De também. dinheiro, também de custo, tá. Uhum. Nos dias de hoje, desculpa, esfarrapada. Porque eu pego o jornal, por exemplo, de 71 do Correio do Povo, como eu estou fazendo agora, para pesquisar a matéria da explosão da Fugor, e aí tu vê o trabalho que era fazer um jornal naquela época, e antes disso, e nos anos 30, nos anos 40, como é trabalhoso fazer um jornal, escrever a matéria, fazer a chapa, fazer a foto, que é um filme, trazer, enfim, é tudo, né, muito trabalho, muito custoso mesmo, sobre todos os aspectos de tempo, de recursos. Hoje, com um celular, eu consigo fazer o jornal. Um celular eu faço foto, eu faço vídeo, eu faço texto, eu posso até mandar imprimir do celular, eu posso diagramar pelo celular. Então, assim, não existe desculpa nenhuma para que a gente não volte para a redação com um material farto. Sabe? E acontece às vezes, porque existe assim algumas brigas na redação, ainda hoje, cada vez mais. Mas daí uma foto não ficou tão boa, um texto não ficou tão bom, e aí isso demandou tempo do repórter, do fotógrafo, e o editor, ou eu decido que não vai ser publicado, vai ser publicado um outro material. Aí vem aquela questão corporativa, mas como o nosso repórter perdeu tempo fazendo isso, o nosso fotógrafo perdeu tempo fazendo isso? E a minha resposta padrão é: o leitor não tem culpa. O leitor precisa do melhor conteúdo, independente dos problemas que a gente pode ter enfrentado para fazer. Então, não ter conseguido a melhor foto, não ter conseguido o melhor texto, não ter conseguido a melhor abordagem editorial, não ter conseguido fazer a melhor diagramação porque teve um problema, está fazendo rápido, não é desculpa para fazer desse jeito, porque o leitor não vai saber disso. O leitor vai ver o material pronto e ele merece o melhor conteúdo. Então, deixar de fazer uma foto porque tu vai ter que ir lá para fazer um vídeo porque tu não tá. Eu teve um repórter semana passada do Correio, um fotógrafo do Correio, o Mauro Schaefer, que conseguiu, hoje, para fazer as matérias de UTI, por exemplo, para te entrar nas UTIs dos hospitais de Porto Alegre, está bem complicado por causa a pandemia, não tem como todo mundo entrar e fazer foto. Então, vai uma negociação muito grande para te conseguir fazer imagens. E o Mauro conseguiu negociar com o Hospital Conceição para ele entrar na UTI e fazer algumas fotos. Só que para ele fazer isso, ele ia usar o tempo que o assessor do Hospital Conceição usa para fazer algumas imagens para as outras TVs, né? Então, para compensar isso, ele levou a câmera do jornal, do Correio do Povo, para fazer fotos para o Correio do Povo, mas pegou o celular do assessor para fazer algumas imagens em vídeo para mandar para a assessoria, para mandar para as TVs de todo o Rio Grande do Sul. Ele estava com o celular de um assessor e a máquina do Correio do Povo, mas ele percebeu que seria muito importante que o Correio do Povo tivesse um vídeo. Então, o que ele fez? Ele pegou um plástico, colocou no pescoço com durex, porque ele estava já no hospital quando teve a ideia, e pegou o celular e colou no pescoço dele. E aí, enquanto ele estava caminhando com o celular do assessor e a câmera do Correio do Povo, ele colocou para filmar e ficou 25 minutos filmando do pescoço dele. Esse material entrou essa semana no ar, num vídeo muito bacana, porque daí eu entreguei para o parceiro: olha, a gente vai ter que fazer render esse vídeo, porque olha o esforço que ele teve para conseguir manter. Ele tinha todas as desculpas do mundo para voltar do hospital com 10 fotos, dizer: olha, consegui 10 fotos, para a gente seria maravilhoso, mas ele conseguiu 20 fotos, ele conseguiu pagar a negociação que ele fez com o assessor, de mandar fazer aquele videozinho que ele precisava, mas trouxe um conteúdo de 25 minutos de uma entrevista com uma médica que explica todo o processo da UTI, e a gente fez um vídeo especial sobre como é a luta contra a Covid direto do front. Então, assim, não existe essa história de não deu para fazer, porque não, a gente tem que dar um jeito, porque esse exemplo do Mauro é um exemplo muito claro, assim, muito recente, de como a gente, se esforçando, consegue trazer um material sensacional, um material diferente que nenhum outro jornal tinha,
e, enfim, não tem por que a gente não conseguir fazer isso hoje, porque recursos a gente tem, sabe? A gente tem como fazer. Pode não ficar, mas a imagem não ficou Full HD, o vídeo ficou terminado, não interessa. Pra gente foi o que valia era aquela sensação da pessoa estar dentro, porque quem assiste o vídeo parece que a pessoa, você que está assistindo o vídeo está caminhando pela UTI e conversando com a médica. Isso que ficou interessante nesse vídeo dele. Então, essa história assim de não deu para fazer, não existe. A gente tem que dar um jeito de conseguir fazer alguma coisa. Pode não conseguir ser fácil, né? Não ficar tão bom, mas tem que conseguir fazer. Jonatas, fazer um adendo também, enquanto a gente está conversando, que a redação está quase toda em home office, mas aqueles profissionais que estão trabalhando, é importante a gente se ressaltar que nós também trabalhamos com um certo medo, porque a gente também se expõe, né? E além do medo, a gente tem que trabalhar com responsabilidade para nos preservarmos e preservarmos os colegas e os familiares que estão envolvidos desses colegas. Então, é uma nova forma de trabalhar que a gente está aprendendo com essa pandemia. Agora, seguindo pela pandemia, nós temos visto aqui no Rio Grande do Sul, alguns jornais, como o Jornal de Rio Grande, deixou de circular. Temos visto muitos jornais do interior migrando do impresso apenas para o online. Mas também agora a questão de 3 ou 4 dias, teve uma notícia que o New York Times, que foi o principal jornal do mundo durante muito tempo, assim, era uma referência para todos, o New York Times, o New York Times conseguiu reverter, tendo agora mais arrecadação no digital do que no papel. Mas o New York Times também não fala em deixar de imprimir o jornal, acha que é importante. Agora eu te pergunto, tu que é mais jovem que nós aqui, que é a maioria de todos que estão na sala, assim, qual o caminho para o jornalismo sobreviver e qual o caminho para os jornais sobreviverem nessa pós-pandemia e no futuro que se apresenta para a gente? Olha, pode parecer simplório, mas eu acho que a resposta é única, assim. O caminho para o jornalismo sobreviver no pós-pandemia é fazer jornalismo, seja onde for. São realidades muito distintas dos Estados Unidos, do Brasil, do interior do Rio Grande do Sul para a capital. Cada comunidade, cada coisa é uma situação e uma ponderação diferente, mas nada muda quando a gente, em qualquer exemplo que a gente use, seja no interior, seja na capital, seja no exterior, de que o jornalismo é que vai salvar o jornalismo. Ou fazer jornalismo. E quando eu digo isso, é porque hoje, cada vez mais, tem uma proliferação de conteúdos na web, nas redes sociais, e as fake news, por exemplo, a gente fala assim, mas como as fake news podem impactar o jornalismo de verdade, o que a gente tem que fazer para combater as fake news? Na verdade, se tu for olhar, quase, eu não tenho um número, mas uma grande contingente de pessoas que consomem fake news, ou que compartilha fake news, elas não estão fazendo isso porque elas foram enganadas. Existe uma parcela que é enganada de algum outro conteúdo, mas hoje grande parte das pessoas que compartilham fake news sabem que é fake news. Elas estão compartilhando aquilo porque elas, de alguma forma, concordam com aquilo e é uma forma de validar aquele pensamento dela. Então, eu vejo assim, a guerra contra as fake news é uma guerra perdida, porque se a pessoa quer acreditar naquilo, nada vai fazer ela desacreditar. Imagina, a gente já falou tantas vezes, já demonstrou tantos estudos falando que a hidroxicloroquina não funciona, que não tem eficácia comprovada, e as pessoas continuam achando que tem. As pessoas continuam achando que com R$20 na farmácia tu resolve o problema do coronavírus, ou surge outra coisa, enfim. Então, assim, o que combate isso é o jornalismo, entendeu? Mas não é aquele... Eu acho que é importante e temos que continuar e ampliar, se possível, a questão das checagens e tal, mas o jornalismo, o furo jornalístico, conseguir uma matéria de bastidor, uma apuração exclusiva, isso ainda continua sendo. A Folha aumentou muito a arrecadação dela, principalmente no ambiente digital, por causa das coberturas e dos furos que tem. O Globo teve um pico de assinaturas quando o Lauro Jardim pegou aquele esquema do Temer, lembra que o Temer era para anunciar ou não em função da gravação lá do Wesley, que foi o material que o Lauro Jardim fez. Então, assim,
material exclusivo, material de apuração, material bem feito continua dando audiência, continua dando dinheiro, e é isso que vai salvar o jornalismo. Porque às vezes a gente tenta criar, vamos fazer um suplemento específico de sei lá o quê. São coisas interessantes, não são irrelevantes de forma nenhuma, mas não é isso que vai salvar o jornalismo. Não vão ser os eventos que vão salvar o jornalismo, não vai ser a publicidade que vai salvar o jornalismo, não vai ser os branded content que vão salvar o jornalismo. O que vai salvar o jornalismo é o bom jornalismo, é a apuração exclusiva, é o material bem feito, é o material que vai dar, que o leitor vai consumir, aí seja no papel. Essa discussão se é no papel, se é no digital, eu acho que daí tem outras questões que a gente tem que avaliar e depende de cada caso, entendeu? Mesmo em Porto Alegre, por exemplo, se isso acontecer em Porto Alegre, os principais jornais da capital, o Correio, o Jornal do Comércio, a Zero Hora, ainda assim não vai ser ao mesmo tempo para os três. Porque ainda assim, cada um dos três tem os seus diferenciais que vão fazer com que um jornal termine o impresso antes ou depois, e algum talvez nem termine. Então, essa discussão do formato, ela é muito específica de cada um. A questão maior é o jornalismo, é a produção de conteúdo. Eu acho que essa produção de conteúdo, ela continua sendo muito importante para o jornalismo. Se a gente não se atentar a isso, a voltar para a nossa base, a voltar para o começo, a gente vai perder, ter um desgaste muito grande, perder uma energia muito grande, investindo em coisas que não vão trazer retorno e não vão ser o salvador da pátria.